Como comer pipoca e explicar a formação da matéria? Veja que esse manjar que usamos com frequência, nos momentos que a gente assiste uma obra, uma arte, faz jus a ela. Porque é como se fosse o universo tentando entendê-lo, suas possibilidades. Então você está assistindo um filme, né, e você, enquanto pensa no desenrolar do filme, você ingere o precioso manjar, né, a pipoca. Sabe como é que é produzida a pipoca? Ela é guardada durante 12 meses. Aí já está o simbolismo do ano. Em 12 meses ela vai estar seca o suficiente para trincar com choque de temperatura. É aplicado temperatura na semente e a semente eclode nessa estrutura contorcida que é a pipoca. Contorcida aos nossos padrões, né? Então o universo exatamente como o processo de fazer pipoca quando ela é cozida. De dentro da semente não sairá nada enquanto não aplicar temperatura. É a mesma coisa, você só vai modificar o seu estado de pensar, de sentir ou de ser com temperamento. Às vezes é justamente na rebeldia, do não engolir, do não aceitar. É dado ao homem o dom da dúvida. Então você se revolta contra seu estado estático, instável, não é estável, porque se fosse instável até você estaria progredindo, estaria tangenciando possibilidades. E a questão da sociedade também. O mestre não é aquele cara bonzinho que vai vir aceitando tudo. O próprio Jesus dizia: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Ele veio para revolucionar mesmo. Buda, todos os mestres. Inclusive estávamos falando que esses mestres, eles também têm muito da pipoca. A pipoca ela é simétrica de princípio e depois ela se torna essa coisa contorcida, tão contorcida quanto saborosa. Entendido? Aqui está dando o temporal. Isso é maravilhoso porque tempera ainda mais a dissertação. Ouçam ao fundo. Olha o poder da natureza. Eu não poderia controlar esse trovão no meio da minha dissertação. Então esse é o poder que buscamos. Se unir à natureza para nós mesmos criarmos eventos. Isso já nos foi tirado, foi colocado nos animais, por exemplo. Olha o sonar de uma baleia, quase um dinossauro, né? Um morcego, olha a visão que ele tem, o sonar auditivo. É um rato com asa, peludo, produz doença no homem, para o homem não o tocar, senão ele extermina. E o exterminando seus poderes vai junto. Está guardado lá. Então, pessoal, é muito interessante isso. Qual é a diferença entre a semente e a pipoca? Comprimento de onda. Ontem mesmo estava lendo sobre umas pesquisas científicas, como o cientista descobre se um planeta distante possui água. Sabe que os elementos não existem, existe força elemental que vibra em comprimentos de ondas distintos. Então só o que muda uma coisa da outra, até eu do outro lá fora, é o comprimento de onda, é a frequência. Por isso que diz, você vai só aonde você está, com quem você já está. Mas você vai, você se desloca no tempo e espaço. Mas isso aí é uma ideia muito encapsulada, de que você só vai onde está. Não, a onda oscila. Se você colocar, por exemplo, no hidrogênio. O hidrogênio
ele é de massa 1, né? O número atômico dele é 1 porque ele só tem uma camada de elétron. Se colocar 2 elétrons, o comprimento de onda, vai ser 2 elétrons se agitando, vai mudar. Já não será o hidrogênio esse livre, gás. Ele já está com tudo para se tornar água, só se unir ao parceiro oxigênio. Mas o oxigênio, quem garante que ele não é o próprio hidrogênio? Vamos explicar. Há 2 tipos de matéria. E a pipoca nos fala muito, olha só. O que eclode da pipoca é o que já está dentro da pipoca. Acontece uma transmutação, uma transfiguração da pipoca. Mas a semente ainda fica no núcleo. Lembrem disso no seu ponto bindu no coração. Que é a causa que faz eclodir matéria, para você hoje ter um corpo e uma alma. Então veja, existem 2 tipos de matéria, tá? Isso eu estou dizendo pela minha pesquisa, tá, interna, intuitiva. Eu estou usando da intuição, de inspiração divina mesmo. Todos temos, não sou eu especializado por isso. Só estou exercendo a mestragem de ser humano. Eu estou executando o humano em mim. É disso que nós temos que ser mestres de sermos humanos, não mestres de humanos, não confundo. É o que a gente confunde com o mestre externo lá e a gente abaixa a cabeça em subserviência, né? Subserviência, perdão. Então você verá 2 tipos de matéria, a interdependente e a dependente. Por exemplo, você tem 7 corpos. Todos os átomos desses 7 corpos são pluralidade de um único átomo, atmânico. Atman é ele mesmo, mas como ele está em frequência de onda muito acelerado, num átomo bater com o outro, ele forma uma segunda coisa, um resíduo chamado Bud. Bud fazendo isso, cria uma terceira coisa chamada Manas superiora. Esse Manas superior fazendo isso atomicamente, ele forma um mental humano. Esse mental humano fazendo isso, ele cria uma emoção humana. Essa emoção humana fazendo isso atomicamente, ela cria um etérico para dar base, sustentar isso, né? Ter uma bateria extra. E esse etérico fazendo isso cria uma camada ainda mais grossa nesse jogo, que é corpo físico. Mas o corpo físico, os seus átomos, é o mesmo de Atman. É isso que a escola não vai te explicar. É a mesma coisa modificada. Em que? Em frequência de onda. Veja que as ondas, eu vou colocar aqui, ó, aqui a semente da pipoca na íntegra, né? Vamos dizer, ovos de Brahma, muitos, né? Num espaço quântico de antimatéria, com possibilidades de, olha aqui, formar seres, universos. Então aqui é a frequência de onda. Uma onda física é a de cima, né? Muito espaçada, muito lenta. Esse mesmo átomo, que não dá para fazer agora, gente, não vão atrás daquilo de experiências ginas, isso sim é arriscado, tá? Porque é brincar com uma estrutura que depois possa que tu não consiga voltar, tá bom? A diferença entre os átomos, olha só, tem o interdependente, é aquele que ele existe dependendo dos outros. Então, um átomo atmânico embaixo, ele está com um comprimento de onda mais curto, pulsa mais rápido por segundo. A matéria pulsa mais devagar, por isso que a gente se sente pesada, por isso que é densidade, coesão. Matéria, Prithvi. E cada tátiva está responsável por isso. Prithvi no caso da Terra, né? E Adi no caso de Atman, embaixo. Estamos dando uma representação física do que poderia ser, tá? Então o que acontece? Essas ondas criam cores. Vamos pegar a frequência do cérebro entre 5 e 8 Hz em vigília. Quem já está vibrando, tem 2 tipos de seres humanos, aquele consciente holístico e aquele consciente malicioso.
Aquele que já está vibrando um pouco mais alto, ele está vendo a humanidade de cima para baixo. Isso aconteceu na Atlântida, foi a causa do afundamento. Ele, não satisfeito com apenas ter poder para partilhar, ele começa a influenciar aqueles que estão em baixa frequência. Só que ele não sabe que quando ele está influenciando, ele está aumentando a frequência daqueles cérebros muitas vezes, né? Como o Hitler fez, conseguiu dominar o povo. Então o povo também se achou, né, coragem de enfrentar e não sei o que, quando vê tem uma massa crítica por a causa de um. Então seu cérebro de 5 a 8 Hz em vigília, esse ser, se ele não conseguir levantar com o estímulo que ele dá, de vamos, insurreição, vamos povo contra o governo, contra a pobreza, contra isso, contra a doença, ele pode fazer a psicologia reversa ou inversa, te manter nesses 5 a 8%. Isso, gente, é que é o estado de inferno. Por quê? Porque a matéria física, vamos dizer, o chakra básico, o mais inferior deles em frequência, ele vibra em 396 Hz. Veja, o cérebro está abaixo dessa faixa, que é, vamos dizer, o infravermelho, ele começa a partir de 10 para baixo Hz. Então, quer dizer, você está sempre com o seu cérebro adequado, está frequencializado numa visão infravermelha. Ou seja, você está vendo tudo mais escuro do que é. A própria luz do sol, através dos olhos, não está sendo vista como ela é. Se você conseguir sair do corpo, você vai ver que aquela luz é astral, que é de um astro, que ela permeia tudo e que não há espaço escuro. E onde é escura a luz, onde a luz é escuro. Então é isso que é esse suposto controle, que é porque você está descontrolado e passa essa, vamos dizer, dá essa autoria para o outro, para o poder, né? Para um cônjuge que lhe controla, um professor, um mestre, uma escola, uma religião, um poder político, uma ciência. E você se acondiciona ali, e eles te mantêm entre 5% e 8% em vigília. Você jamais tangencia aquilo que acontece quando você dorme. O estado máximo é delta, é de 30 a 70 Hz, gente. Olha só quanto pula um cérebro quando ele está estacionado, quando ele não está interferindo com más sinapses. Quando ele menos está fazendo sinapse, mais ele está receptivo. Ele está vibrando mais enquanto ele não está funcionando. Vê se pode uma coisa dessa. E nós somos pura energia. Inclusive eu fiz uma experiência que eu não consegui gravar. Meu celular tem a bateria viciada. Eu desligo ele, medito um pouco, tiro a bateria, encosto o meu indicador de qualquer mão nos terminais ali de contato, os conduítes. Quando eu coloco, vai de 30% a 40% de energia. E eu não estou vendo isso em vigília. Estão entendendo? Mas porque eu estou trabalhando essa energia. Outra pessoa, não aconteceu nada, tentei fazer. Poxa, mas seu corpo é coeso porque a energia é condensada. Nós temos uma certa energia física, mas muito mais no etérico, muito mais no astral, muito mais no mental, muito mais no causal, muito mais no búdico e átmico de si mesmo. Só que como é que pode? Se tudo é o mesmo átomo, transmutado, transfigurado, apenas mexeu-se a frequência, por que ainda existe corpos independentes? É como a questão do hidrogênio e os elementos, que não são elementos, são forças elementais. Existem eles na natureza separados, porque aqui é o campo de separação. A partir do etérico para cima, é como diz o Carlos Torres, campo unificado, quer dizer, está tudo misturado. É uma coisa só. Não é que tu pode fazer parte do ambiente. No astral você já pode ser ambiente. Eu tenho que ir lá no causal para ter um êxtase, para ser consciência assistindo o meio. Não. Tem partes do astral elevado que é tão elevado em frequência que o teu corpo astral, os átomos dele se frequencializa no meio. Por isso que às vezes você vai ouvir uma voz no plano astral, no seu sonho, seja lúcido ou não,
e você não identifica a forma. Cadê esse ser? Qual é a fonte desse som, desse verbo? Você não vê o ser, ele é ambiente, porque ele já se elevou ao ambiente. Então o ambiente não tem culpa. O que tem culpa é aquele que está separado do ambiente, está ali contagiando o ambiente, ainda só num entorno de si, né? É uma parte. Aí sim seria inadequado se aproximar de um ser desse, que tem uma opinião, um preconceito, um conceito, né? Que nada tem a ver com a verdade que o ambiente mostra. Então é muito interessante que a gente está sempre vendo na faixa, ó, em vigília nós vemos a faixa de infravermelho. Quando a gente deita, esse cérebro se adapta à frequência dos outros veículos, que agora é eles que estão operando. O teu bindu solta do corpo, se você levar Deus para passear, né? Se você deixar o velhinho em casa, você está sem guia. É como o jovem que pega e foge de casa para ir para festa. O pai não está lá para coordenar os excessos e tudo mais. Mas você leva o pai para passear. Então, quer dizer, o corpo tem que se moldar, porque senão ele morre. Se moldar a frequência lá dos corpos que está acontecendo lá na extrafisicalidade. O cérebro, sem o corpo se mexer, vai a delta, de 30 a 70 Hz. Sendo que aqueles corpos estão vibrando lá em 300 e pouco é o físico, mas 400, sempre 100. Né? Até o número 100, cabalisticamente, ele é muito importante, né? O número da divindade. É 10 potencializado a ele mesmo. Então sempre, por exemplo, o corpo físico 396 vai para 400 e pouco, o etérico 500 e pouco, o corpo astral 600 e pouco, o corpo mental concreto 700 e pouco, o mental manásico ligado aqui à garganta, por isso que a gente tem potência de voz, é o centro da força, aqui no pescoço. O halterofilista, quando vai fazer força, as veias soltam, sendo que ele está fazendo força com o braço, e o braço ele está ligado à questão manásica e ao mesmo tempo toca a matéria, porque tu pode tocar o órgão genital, por exemplo, e teus pés com a mão. Olha toda a ligação desses mecanismos de mãos, né? Que permeia, a mente permeia a matéria. Você pode se massagear, tocar o outro, fazer um monte de, vamos dizer, interações com esse mecanismo externo, que são como os raios de pensamentos, né? Você tem ali 5 dedos, até inclusive ligado a esse braço que está ligado aqui à garganta, que é o próprio centro da força, é o manas real, que se desmembrou e agora abaixo do pescoço ele tem um chakra específico. Então limpar a mente e ter mais amor é a mesma coisa. O chakra anahata é do amor incondicional e também da razão. Então é deixar essa razão divina de novo para se tornar, pelo Antakarana, uma única mente, onde você fala com o coração, sendo que a fala está dividida, ligada ao laríngeo, que está ligado ao manas superior, e o anahata ao manas inferior. Essa coisa tem que ser uma coisa só. Por isso temos até um canal aqui que liga, que passa por trás do coração, né? O coração está no meio, julgando. Então é muito interessante que a gente mantém isso. Então é o seguinte, 2 tipos de matéria, explicar melhor isso aí. Eu tenho o átomo como ele é, o atmânico, que é o único. Ele se agita, vai criando a mesma coisa. Se eu me agitar muito, vai cair cabelo, vai cair células mortas e vai cair pingos de suor no ambiente. Isso são partes minhas de mim mesmo. Perdão. Sempre haverá tosse. Eu sou tabagista. É a mesma coisa que acontece com o primeiro átomo, o átomo uníssono. Ele se agita e vai criando resíduos. Aonde? Na antimatéria. Vai formar matérias independentes, corpos diferenciados de frequências diferentes, que conforme mais vão se multiplicando, mais desacelera. À medida que esse universo interno e externo, não importa, como o símbolo da semente que vira, um milho que se transforma na... Então, é agitado e cria uma matéria coesa. E uma mais coesa, e mais coesa, uma dentro da outra. Mas, se você pegar
essas coisas separadas e frequencializar não quer dizer que você vai com o corpo físico pagar, tá, gente? Mas você vai transformar seu corpo, mas sempre em escala. Seu corpo físico em etérico, o etérico em astral, o astral em mental concreto, o mental concreto em mana superiora, o mana superiora, que é o que entende, traduz o mundo das ideias, agora se transforma em mundo das ideias, em Budi, e Budi nem ideia mais vai ter, se transforma em Atman, estacionário e ciente, onisciente. Tudo em potencial, sem manifestar. E depois o Atman resolve sumir, zero astro, absoluto. Vamos dizer, nem a memória, porque memória é uma movimentação de uma mente. No tudo é mental. Agora nem mental é zero astro. Só potencial, de mental para potencial. Então é muito interessante que tudo que está aparentando, então a gente não vê isso. A diferença entre a água, o copo d'água que eu estou vendo agora, a água e o copo, é apenas uma mudança de comprimento de onda. Então, se eu pego o oxigênio, ele separado. É o mesmo átomo lá do princípio, dividido em bilhões, centilhões. Não temos a contagem, nunca teremos. Ele está numa frequência. Se eu desacelero a frequência de onda, os espaços de vibração dessa dança, né, eu deixo essa dança mais lenta, suavizada, eu posso transformar na planta, por exemplo, que é mais estacionária que o homem, uma frequência inferior, ela consegue transformar o oxigênio. E o homem transforma em gás carbônico porque ele é acima da planta. A planta que está abaixo, ela faz um efeito inverso. Ela pega o gás carbônico e converte, transmuta de novo, faz uma alquimia em oxigênio. Estão entendendo? Porque não tem como a planta produzir átomos novos. Ela transmuta o átomo. E nós transmutamos o acelerado oxigênio, que tem a sua carga frequencial, e o hidrogênio também. O hidrogênio, por exemplo, os cientistas, ao colocar aqui da Terra um radar, uma antena, direcionada a certo planeta, a certa estrela, ele consegue ver a quantidade, inclusive se encontrou água, né, umidade, hidrogênio até no Sol. A onda vai, bate, lê, interpreta e traz de volta para o mecanismo terrestre, aquele maquinário, aquele leitor, tradutor, e já se constatou que o hidrogênio pode chegar a mais de 1400 MHz, vejam bem, megahertz, e ser confundido com sinais de rádio extraterrestre. Não que não haja, mas o elemento também se comporta com frequência. E quando ele é comburido demais, dentro da micro-onda do Sol, ele se transforma em hélio. O mesmo hidrogênio. Essa ciência fala, mas a mesma ciência especifica que há esses elementos separados, que nem nós. Temos corpos, 7 corpos separados, dentro dos espaços um do outro. Mas se eu acelero um ou desacelero o outro, eu transformo o outro no outro. Vocês estão entendendo a dicotomia que é, e nós não estamos vendo? Por isso que aqueles entusiastas do não vá, não faça, que é brincadeira, é porque eles querem transformar o seu corpo naquelas coisas e não tangenciar aquelas coisas enquanto já estão ali. Elas já estão ali para ser tangenciadas. Por exemplo, se eu tenho um barco para andar em água, eu não preciso nadar. Mas os átomos do barco, da água e meu, estão em frequências diferentes que dá a impressão que nós estamos separados. O dia que nós todos se frequencializar, por exemplo, uma bomba atômica nivela tudo, né? Por isso que foi possível, a lei deixou. Apesar que eles ficam os intraterras vêm porque primeiro tu tem que tangenciar o intraterra para acabar com a terra externa. Não é porque eles estão com pena de nós, que querem que o projeto prevaleça, permaneça. Não é, eles querem primeiro que a gente reconheça. Depois de reconhecido, é a mesma coisa. Depois que você fez todo o seu trabalho, a própria natureza te faz morrer. Pode existir 500 anos. Se for 500 anos de vazio,
existencial e você não aprender nada e nem ensinar nada, vão te tirar de cena igual. Então tá tudo certo. Então, espero que vocês tenham entendido, tá? De como a gente fazendo coisas veniais, coisas até pueris, como comer uma pipoca, pode ter tanto aprendizado. Eu tive esse insight comendo pipoca e consegui ver a onda, né? Dizem que consciência na matéria, né? Que tem que dar. Então é o seguinte, traga essa consciência para cá. O corpo não vai pulverizar, ele não vai acender que nem vagalume, e nem pegar fogo, não se preocupe. Mas a compreensão para esses átomos saber o retorno. Porque um dia todo o átomo físico, e nós estamos fazendo isso aqui, no eu falar, minhas paredes estão me ouvindo. Paredes têm ouvido e também falam. Tanto é que elas gravam as impressões de quem já morou. Por exemplo, tudo que eu estou fazendo aqui, se eu vender essa casa, quem morar aqui vai começar a despertar um interesse por um não sei o quê. Se ele já não fosse daquela frequência que eu deixei os átomos daqui. Mas eles não vão desaparecer, minha casa não vai flutuar, que nem nos desenhos animados. Mas os átomos estão sabendo. Então, como modificar a humanidade, esses 8 bi, que 99% não quer saber de nadica, de nada, é avisá-los. Eles não vão mudar, mas não vão poder sair daqui dizendo: eu fiz porque ninguém me avisou. Aí a inocência acaba e a consciência possa que desperte. Paz reverencial a